Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje nós vamos falar da série do Nicolas Cage fazendo o papel do Spider-Noir da Marvel. Excelente série, aliás, e para falar dessa série eu convidei o grande Thiago Cardim do Gibizilla. Thiago, o que você tem a dizer para começar os trabalhos? Cara, tenho a dizer que eu fiquei bastante impressionado com o resultado final, viu? Sim, eu É, confesso né? que eu não esperava mesmo. Não esperava mesmo. Não era, Mas não era das coisas que tava todo mundo assim super ansioso para assistir, né? não estava no meu bingo, definitivamente, assim, de coisas, de adaptações de quadrinhos ou qualquer coisa dentro desse universo dito geek, Aham. que eu estivesse ali meu topo da minha lista de espera, mas Homem-Aranha, né? E eu ia É, assistir de qualquer forma, então exato. o vício fala mais alto, eu ia acabar assistindo Homem-Aranha anyway, e olha, me surpreendi mesmo, de É. verdade. Não, muito bom. Bom, antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, eu só queria fazer uns recados aqui, os nossos recados de abertura, sempre tradicionais, porque a gente está nos últimos dias da nossa campanha no Catarse do livro Super-Heroísmo, História, Política e Linguagens, que é fruto aí de um simpósio que a gente fez junto com o NUPEC, o Nathaniel Gomes, que vocês já conhecem aqui do podcast e tal. Então, a gente está nos últimos dias, a gente já bateu a meta, então a gente já está com mais de 130% da meta, mas a gente tem uma meta extra de 150%, então se a gente atingir, vai ter aí uma coisa surpresa para todo mundo que tá apoiando, né? Então, quem ainda não conhece o projeto, quer conhecer, talvez apoiar, o link está aqui no Spotify, também aqui no YouTube, para quem está nessas diferentes plataformas. Mas de qualquer forma lá é catarse.com.br/superheroísmo, você vê lá as recompensas que tem nos apoia para ajudar a gente a chegar nessa meta extra e tal, e a gente poder entregar um produto até melhor para todo mundo que está participando desse financiamento. É isso, galera. Então, voltando agora com o Spider-Noir. Bom, eu queria ler a sinopse para quem não sabe sobre o que nós estamos falando, né? Eu sei que parece um pouco estranho, mas tem gente que hoje todo mundo vive em bolhas, né? Então, vamos lá. Basicamente, essa série é uma série live action desse personagem, Spider-Noir, que é um personagem derivado aí do universo do Homem-Aranha, né? Que apareceu primeiro nos quadrinhos e depois apareceu naquela animação do Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Aliás, na animação, o Nicolas Cage já faz a dublagem desse personagem, mas esse personagem da série live action não é exatamente aquele mesmo personagem da animação do Homem-Aranha através do Aranha-Verso, porque Mas ali ele sabe que tem uma seria. parada, Ah, que eu fiquei pensando, aí eu não sei se isso passou por você também. No começo, no primeiríssimo episódio, na verdade, quando a gente tem ele se balançando pelos prédios ali, hum, logo no começo, que ele tá fazendo uma introdução, explicando aquele, uhum. ele fala alguma coisa sobre uma conversa que ele teve com alguém e dá a entender a respeito de um outro universo. Não, tem essa frase mesmo. Alguém pergunta para ele, né, em que universo você está? E ele fala, eu estou no único que eu conheço. Então, essa frase, na verdade, ela foi colocada ali exatamente para deixar claro que esse personagem que a gente está vendo ali na série live action, ele não conhece outros universos. Então, ele de fato não é aquele personagem, porque na animação todos os personagens ali se encontram e, portanto, sabem que existem várias versões deles mesmos e tal, né? Mas essa frase foi colocada exatamente para dar essa quebra e falar, bom, não é o mesmo personagem, apesar de ser o mesmo ator, no Ué, caso, né? É. é, Mas é isso, eles estão também. Essa frase, apesar dela fazer essa quebra, né, ela também coloca. Assim, tem um subtexto aí que é o seguinte: esse personagem não é aquele, mas ele está dentro do multiverso, né? Então ele é uma outra versão do Spider-Noir
que não é nem a dos quadrinhos, nem a da animação, mas é uma versão que está dentro dessa ideia de multiverso e, portanto, ainda pode haver algum crossover, ainda pode haver alguma, né, pode vazar alguma coisa e tal. Então, assim, tem essa dupla, né, esse duplo sentido aí, mas eles fizeram isso de propósito mesmo, para tentar, para distanciar, porque o Ben Riley, que é o nome do personagem, né, que na para o Homem-Aranha, o Ben Riley seria o clone dele e tal, né? Tem toda uma outra lógica. Então, o Ben Riley seria aí não seria o Peter Parker da animação, né? Então, o Spider-Noir na animação é o Peter Parker, né? E aqui ele é o Ben Riley, ele é outra figura. Embora em certo momento, lá no final, óbvio, a gente saiba que Ben Riley é um nome que ele escolheu, né? Que ele escolheu, exatamente. Então eles ficam jogando, né? Fica esse jogo exatamente. aí. Para você nunca tá pisando num terreno muito sólido, né? Ah, eu tenho certeza absoluta. Não tem. Eles ficam jogando, então. Mas é interessante. Eu acho, como é uma coisa muito diferente, mesmo para o universo do Homem-Aranha, o Spider-Noir é um personagem bastante fora do eixo, né, principal ali. Então, ele aparece menos às vezes do que outros personagens, né, outros personagens derivados ali de outras versões, né, desse multiverso, desse aranha-verso, né, mas ele está todo o ambiente que ele está é muito específico, né, muito fechado assim, em relação aos outros. Claro que tem outras variações que são interessantes também. Tem o Spider-Punk, que é um que valeria a pena virar uma série também. Maravilhoso. Vai virar filme, né? Segundo consta. Vai virar filme, as boatos são esses. É bem interessante também. Então tem isso, né? E aí a série, portanto, se passa lá nos anos 30, em Nova York. Tem esse nome de Spider-Noir porque ele é um investigador. E aí tem toda a referência dos filmes noir, né, dos detetives e tal. E ele tá num momento, quando a gente vai assistir a série, você vê que ele já tá em decadência, um cara mais velho, que já tá meio que abandonou a esperança de mudar o mundo. Assim. Ele né, apertou o botão do foda-se, tá vivendo um dia depois do outro só, que também já aconteceu um monte de tragédia na vida dele e tal. Mas e aí a gente vai assistir a história desse cara, vai contar um pouco do passado dele, o fato dele ter sido, né, o único super-herói de Nova York e por que ele abandonou essa vida e tem obviamente um crime ali né, uma questão de crime ali que ele vai desvendar dentro dessa tradição dos filmes noirs e tal. E a grande coisa, quer dizer, acho que para além de tudo isso que a gente está falando, a grande coisa que assim, chamou muita atenção é o fato deles terem entregado essa série em duas versões, na versão preto e branco e uma versão colorida, que foi filmada ao mesmo tempo, né? E que demandou assim um puta de um trampo de cinematografia para conseguir entregar aquilo com aquele nível de qualidade, e que você pode ficar passando de uma versão para outra se você quiser e tal, o que é uma coisa inédita, né, em produção de TV e tal. E isso é um aspecto importante. E o outro é o Nicolas Cage na televisão, porque ele também nunca tinha feito uma série de TV. E essa foi a primeira série de TV que ele fez e assim, já é um estouro total de audiência, de comentários, né, de mídia, assim. Então, assim, esse cara também é um ator extremamente complexo, eu diria, né? Tem seus altos altíssimos e baixos baixíssimos, assim, na carreira. Mas é um cara interessante, assim, é uma pessoa interessante, apesar dos seus muitos problemas, né? Então, isso aqui é só uma introdução, só para vocês entenderem, mas a gente vai falar mais sobre roteiro, vai falar mais sobre as coisas. Agora, você abriu falando, Thiago, que você gostou bastante da série, não esperava tal. Eu queria que você desse, assim, os seus principais razões, assim, por que você gostou tanto da série. Eu tenho até uma questão antes até de falar um pouco sobre isso, uma questão que eu acho uma questão interessante, que até eu ia citar quando a gente estava falando do nome, né? Seja Ben Riley, seja Peter Parker, tanto faz, mas o grande ponto aqui é engraçado que no fim se optou por chamar a série de Spider-Noir, mesmo em português, né?
Sim, Inclusive, sim. o personagem é mencionado até nas legendas e na dublagem como Spider, né? Não Uhum. como Homem-Aranha, né? É, Porque, porque os gibis, quando foram lançados aqui no Brasil, foram lançados todos como Homem-Aranha no ar, né? sim. Que, aliás, enfim, você que está ouvindo, esses quadrinhos, inclusive, estão aí disponíveis, é só procurar que você encontra, né? Já tiveram mais de um encadernado, inclusive, do personagem. Era um universo, né? Que a Marvel queria Uhum. fazer, um universo no ar. No fim das É. contas, Não deu no certo, andar da carruagem, só o Homem-Aranha que presta, só na real, né? Homem-Aranha. É. Todo o resto Sim, é. é bem vagabundo, assim, né? Até o Demolidor, né? O É uma Demolidor. forçação, né? Eles acabam forçando a mão porque tá dando dinheiro, né? Exato. Mas Não, não até o funciona. Demolidor que teria uma coisa que combinaria, sei lá, os X-Men, eu acho uma forçação de Não, barra tremenda. O Homem de total. Ferro, então, uma forçação de barra imensa. Mas o próprio Demolidor, eu acho que seria um personagem que funcionaria dentro desse conceito do Noir. Uhum. E no fim, E no fim não funcionou. fracassa miseravelmente. É. Sobre a série, na verdade, o que eu acho? Eu acho que a principal questão que me fez gostar da série é o fato de termos aqui uma série onde o super-herói é pano de fundo. É de Uhum. fato uma série noir. O Spider é uma série que é muito menos Spider e muito mais noir, na real. Sim. O que pode talvez chatear algumas pessoas que talvez estivessem esperando uma série de super-heróis, lutinha e tudo mais. Mas na verdade Que até é tem, muito. né? Até tem. Mas é pouco. É. Tem, mas até as lutas que tem, elas são lutas que elas são estreladas por um cara que é um fracasso, né? Ou seja, Exato. Exato. ele volta a usar aquela máscara por razões que nem ele mesmo entende direito, ele meio que acaba se forçando a voltar a usar aquela Uhum. máscara, ele nem queria de qualquer forma. É. Ele não se, como todo bom protagonista de uma produção noir, ele é um herói absolutamente relutante, ele É. não se enxerga nesse papel de herói, ele tem um monte de questões, um monte de defeitos, um monte de questionamentos, assim, que ele mesmo tem, questionamentos que a gente, enquanto espectador, pode fazer a ele, inclusive, que são coisas que não fazem dele, de fato, aquele herói clássico, né? Ele tá, mas Uhum. muitos anos distante de ser um Peter Parker, muitos anos. Ainda que o Peter Parker tenha todos os seus problemas, né? Mas aqui a gente está falando de um cara que é um cara que dá seus pulinhos, comete seus pequenos delitos, seus pequenos crimes enquanto investigador, ou seja, não é exatamente o investigador mais, né, ilibado do mundo, que é o, o típico protagonista no ar. Então eu acho que é Uhum. legal, o legal da série é isso. Os superpoderes, eles existem, mas não necessariamente. E acho que uma outra coisa que eu até nem escrevi sobre isso no texto do Gibzilla, mas estava relembrando um pouco da série, até por saber que a gente ia fazer essa gravação. Acho que tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é o fato de, sim, nós temos uma Felicia Hardy, que não é Felícia, é Uhum. Cat, mas enfim. A gente tem um Flint Marko, o Homem-Areia, a gente tem o Lone Lincoln, o Lápide, a gente tem, enfim, diversos personagens. Tem o Robbie Robertson, do Clarim Diário e tal. A gente tem vários personagens, mas no fim das contas, eles são personagens que estão ali para a história. E Uhum. não naquela pegada que a gente sabe que muitas vezes, quando a gente tá falando de multiversos, é, os personagens, as versões dos personagens, elas existem simplesmente porque o fã assiste e fala: É. Ah, É. olha lá, aquele é o fulano de tal. Exato. É o fanservice, né? O clássico Aquele, fanservice. aqui eles estão a serviço da história, assim. Sim, Então eu sim, acho que sim. isso é uma coisa que eu acho muito legal. Mas, cara, não É, adianta. a gata negra, por exemplo, ela não tem nenhum superpoder, ela não é uma super-heroína, ela é um personagem, né? Exato, Um personagem que tem exato. o nome Hard, e que, portanto, faz uma menção ali, ela é de fato a Femme Femme Fatale do Fatale. filme, né? Ela vai ser o interesse romântico do Ben Reilly, do
Nicolas Cage e tal, ok, tá tudo dentro do gênero, né? E eles pegam, então, uma personagem dos quadrinhos que faz essa função, meio que faz essa função dos quadrinhos do Homem-Aranha, e trazem para a série, mas ela, de fato, não tem nada, não é uma super-heroína, o que é ótimo, né? Funciona porque ela é a femme fatale, né? Da história que precisa ter, no noir precisa ter. E gosto muito, assim, acho que é a coisa que é mais... Sim, tem um ótimo elenco. Excelente elenco, excelente. Tem o Brendan Gleeson, que talvez seja um dos meus atores subestimados favoritos, fazendo o Cabelo de Prata, né? Que acho que é o ator é maravilhoso. Excepcional. A gente tem o Jack Houston como o Flint Marko, enfim, a gente tem a maravilhosa a Karen Rodrigues, que faz a Janet, que é a secretária dele, que para mim é uma das personagens mais sensacionais da série. Mas, cara, não adianta, assim. A série é do Nicolas Cage, ponto. Exato. Ele tá muito bem, cara, ele tá muito bem. E o legal é que você tava falando dele ser o Nicolas Cage ser um ator de altos altíssimos e baixos baixíssimos. Eu acho que é engraçado que aqui ele ser canastrão, ele encarnar o canastrão, funciona com o personagem. Porque o personagem pede isso. É isso. Exatamente. Então, e aí, você percebe claramente que ele tá se divertindo horrores. O Nicolas Cage sabe que é um cara que gosta de quadrinhos, né? A gente sabe que é um fã de quadrinhos. Então, assim... Não, e gosta de noir também. Ele é super fã de cinema noir. E também, assim... E ele assim, aproveitou também a oportunidade para assistir um monte de filmes, rever um monte de coisa, né? Porque os caras, quando chamaram ele, falaram: a gente quer um Humphrey Bogart que seja o Homem-Aranha. Basicamente é isso. E aí ele falou: meu, porra, isso aqui é uma delícia de fazer, né? Imagina. Então ele caiu de cabeça assim, no projeto. Eu assisti uma entrevista que ele conta que um dos filhos dele convenceu ele a assistir Breaking Bad, porque ele falou, não assiste, praticamente não assiste produções de TV e tal, e porque ele é meio, ele tem essa coisa de cinema, né? o cinema. E aí ele assistiu Breaking Bad e aí ele falou, pô, interessante, né? Você trabalhar poder trabalhar o arco do personagem dessa forma, mais longa, né? Mais complexa, assim, dá para fazer muita coisa, né? Então, uma das coisas que ele fala nessa entrevista, que eu achei muito legal, é que, assim, num determinado momento, eles discutindo ali, já filmando, já fazendo, eles resolveram incluir uma cena que ele vai no cinema assistir um filme no ar, né? E aí, essa cena tinha como objetivo, no roteiro, na concepção da história, mostrar que ele precisava, ou que ele fez isso, e ele continuava fazendo, mas que ele fez isso bastante, depois que ele adquire os superpoderes, que ele ficou tentando controlar o próprio corpo, porque os superpoderes faziam ele agir fisicamente como uma aranha, né? Então ele vai ao cinema assistir muitas vezes filmes e repetir a fala dos personagens e os jeitos do personagem para tentar reaprender, fazer o corpo dele reaprender a ficar humano, né? Que é uma coisa que aparece no roteiro em algum momento, essa conversa, assim, porque aparece o passado e tal. Então eles incluíram essa cena para isso, só para acrescentar mais uma camada nessa questão do momento em que ele adquire superpoderes até o momento em que ele já controla isso, né? E aí ele passa a ser o super-herói. E assim, ele falou que, porra, imagina que num filme não daria para fazer uma coisa dessa, né? Você ter uma ideia e você fala, não, porque é uma cena super curta, né? Mas ao mesmo tempo tem a metalinguagem dele, que é um detetive no ar, assistindo um filme no ar. Então, assim, são várias camadas interessantes e que só numa série, que tem muitos episódios, que você tem tempo para aprofundar camadas do personagem, que você vai poder fazer uma coisa dessas. Então, é um parque de diversão para esses caras, né? Esse tipo de série, de proposta. Né? E o legal nessa série, no fim, é que eles deram liberdade também pro Nicolas Cage lidar com a coisa do humor. Essas sequências em particular em que ele
tenta controlar Sim, o corpo. é muito bom, é muito bom. Elas são divertidíssimas. É algo. É engraçado porque elas estão num limiar, assim, né? Ou seja, é algo entre o sério, porque, óbvio, a Porque gente o tá personagem está sofrendo com aquilo, claramente, né? em experimentos de guerra, é um lance super. Trauma, Mas, ao mesmo tempo, cada vez que ele faz um movimento daqueles, assim, e depois, ao longo, né? Depois que você já sabe o histórico do personagem, né? Tem a coisa voltando no passado, né? Contando a Aham. história. Conforme as cenas começam a acontecer no presente e ele passa por situações que fazem ele passar por algum tipo de pressão, ele tem uns tiques Os desses, assim, espasmos, assim. os espaços tão inesperados e é É, muito divertido, assim, muito, é muito muito, bom. muito divertido. É, E ele tá aquele canastrão, assim, aquele canastrão que é engraçado, de novo, como bom protagonista de filme noir, né? Ele também é o aspirante a galã, digamos assim, né? Quase o sim, sim. anti-galã, né? Mas no caso do Nicolas Cage, esse anti-galã é um anti-galã pra caralho, assim, porque ele- vo- você não consegue se convencer do fato de que aquela mina X, por exemplo, Se está apaixonou dando por de ele. fato alguma trela para ele, sabe? Porque ele é tão esquisito, assim, sabe? O jeito É, dele, o sorriso de canto de boca e o olhar meio cruzado, assim, cara, ele tá, assim, tá no ápice, na glória. É engraçado é, que o Nicolas Cage teve um momento, se você olha a filmografia dele, né? Ele, óbvio, tem aqueles filmes clássicos dos quais todo mundo se lembra, né? Tem lá A Rocha, A Outra Face, né? As pessoas se lembram de muitos filmes blockbuster hollywoodianos, assim, que, né, são memoráveis. E ele teve um determinado momento que tem um grande gap na carreira dele nos últimos anos, que, salvo exceções como Pig, por exemplo, que é um filme lindíssimo, que ele está super bem, muito bom. tem uma série de outros filmes. Ele fez uma tonelada de filmes que são claramente aqueles filmes feitos para locadora. Para quem entende o conceito de filme de locadora, né? Aqueles filmes que Uhum. basicamente são filmes pensados para home video, que nunca Essa foram pensados segunda para linha. cinema, né? De segunda. Tem uma porrada desses filmes, uma porrada. Sim. Você olha a filmografia dele, você vê, sério, ele fez uma dezena, no mínimo, de filmes como esse. Muita gente, inclusive, brincava de dizer, pô, ele tá com dívida de jogo. Não é possível Exato. fazer esses Exato. filmes aí para pagar o agiota, que não é complexo, assim. E eu acho que é engraçado que ele traz um pouco disso, Sim, né? Ou sim. seja, tem um filme que é simplesmente espetacular dessa fase esquisita da carreira dele, que é um filme, putz, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, mas que é um filme em que chama Wonderland, que é um Sei. filme que é um lance meio... São uns animatronics de um parque de diversão, quase como se fosse o Five Nights at Freddy's. E ele é tipo sei lá, o grande herói do filme. Mas ele não diz uma palavra no filme. O personagem dele é mudo. Só faz... Ele não tem diálogos no filme. Nenhum momento. Só que cada careta que ele faz, é brilhante, assim, brilhante, brilhante, brilhante. E eu acho que tem um pouco disso aqui, sabe? Eu acho que isso é legal. No fim, se permitiram ao Nicolas Cage ser um pouco também o Nicolas Cage filme B. Porque ele, assim, como ele fez esse monte de filme de segunda linha, e ele pode ser considerado, né, um ator, por causa dessa filmografia B, aí ele pode ser considerado um ator, assim, aquele típico ator fracassado, assim, né, que
que só pega projeto ruim e tal, né, para pagar as contas e tal. Mas isso também essa característica dele é quase que um personagem também, né? Não é ele mesmo, é um personagem. Então, assim, um detetive em decadência, um ator em decadência, tem muitas similaridades, né? Então, eu acho que ele traz isso pro papel, que é muito legal. Agora, eu assim, dos meus preferidos, os filmes dele, quer dizer, fora, tem esses filmes mais toscos e tal, mas a fase áurea que eu acho do Nicolas Cage, eu indicaria alguns filmes como, por exemplo, Atraídos pelo Destino, que é uma comédia romântica lá dos anos 90, que é uma história muito, muito interessante do cara que ganha na loteria e tal, é um policial. E tem Despedida em Las Vegas, que é um filme assim, tristíssimo, mas ele tá muito bem no filme. Vivendo no Limite, que é do Scorsese, que ele é um cara que trabalha motorista de uma ambulância à noite, numa noite. Esse filme é foda pra caralho. Puta, eu adoro esse filme. É pesado pra caralho também, mas é muito bom. E ele tá impressionante nesses filmes todos. Então, assim, pra quem conhece o Nicolas Cage só dos últimos anos, a gente tô dando aqui umas dicas de umas coisas mais antigas dele que vale muito a pena ver, porque é impressionante. E eu queria falar um pouco também dos caras que criaram a série, que escreveram a série. Porque a série também é produzida pelo mesmo estúdio que fez a animação, né, do Homem-Aranha no multiverso lá, que teve já 2 filmes, né? E no Aranha-Verso, aliás, não no multiverso, né? E que, assim, também foi indicado, ganhou prêmio, porque é uma animação também, assim, absolutamente inovadora em vários aspectos e tal. Então esses caras produziram a série. O cara que é o roteirista, que é o Warren Uziel, ele só fez filmes, ele nunca tinha feito televisão, né? E uns filmes que não tem muito a ver com essa linguagem que ele usou aí, não. Mas o cara que fez a cinematografia, o cara que fez a fotografia do filme, que é o Darren Tierman, esse cara, ele fez Pinguim, e ele foi indicado a prêmio, e ele fez o Perry Mason, não sei se você assistiu o Perry Mason, que é da HBO também, que é uma série baseada no personagem lá, no personagem Pulp, né, no personagem noir também, um detetive, na verdade é um advogado, que defende, né, pessoas que estão meio que não têm condições de pagar um advogado, estão envolvidas em situações muito difíceis e tal, e que era baseado em romances, né? É um personagem que teve vários livros na década de 30, depois teve uma série nos anos 50 e depois fizeram essa série da HBO. E esse cara fez a fotografia também, que, 2 temporadas, mas também absurdo, assim, de bom, nível incrível, também foi indicado. Então esse cara, assim, a fotografia do filme, dessa coisa da luz e sombra, da sombradura, né, que é a questão do noir, as soluções, assim, que eles acharam. Então, por exemplo, lá na frente na série, acho que no 7º ou 8º episódio, tem uma cena que o Nicolas Cage está num bar, sozinho, falando pro barman ali, abrindo o coração pro barman, porque ele tá, tipo, a vida dele acabou. A mulher que ele ia fugir com ela, na verdade ele descobre que ela entregou ele, e ele passa por experimentos de novo, e aí a cientista que fez experimentos cria uma cura para esses superpoderes que estão aparecendo em outros personagens e nele também. Então ele finalmente tem a possibilidade de não ter mais que ser o Aranha, né? Mas ele não sabe o que fazer exatamente com aquilo, então ele está no bar bebendo, e aí no fundo da parede, contra a luz, assim, tem lá um exaustor girando, assim. E, cara, a cena é lindíssima, assim, e aí os caras usam aqueles takes psicológicos. Então, quando começa a cena, tipo, aparece vários takes de longe, que ele aparece num reflexo do bar, ele aparece numa fresta de porta, até os caras chegarem a colocar a câmera na cara dele, assim, e vai aos poucos, e ele tá falando um texto super longo, assim, que é bem típico também de filme noir, assim, que é muito texto, né?
E até que no fim dessa cena entram os caras no bar, os caras estão zoando do Spider-Noir, aí ele pega, sai do bar, coloca a roupa do Spider-Noir, volta e dá um pau em todo mundo. Assim, é genial, assim, é genial. A cena inteira é uma cena longa, mas é uma cena importante, porque tá trabalhando a questão psicológica dele naquele momento. Mas é muito bem filmada. Então, assim, a cena passa de um filme noir absurdamente clássico, assim, super. As tomadas de câmera super tensas, o close, a ida e vinda dele pro barman, para uma cena de ação, de filme de super-herói, de porradaria, de câmera rápida, de corte rápido, assim, muito de um momento para o outro, assim, e funciona, assim, e tudo funciona, e tudo está dentro da trama, é muito bom, cara, realmente é um nível, assim, muito interessante de soluções, como linguagem, essa série é muito inovadora, assim, por trazer essa coisa antiga muito marcada e inovar em cima dela, tal. Eu achei foda, eu assisti algumas vezes essa cena, porque eu achei, assim, uma sequência que meio que resume, sabe, tudo que foi a série. É muito boa. Exato. E eu gosto muito também o fato de que, obviamente que eu assisti em preto e branco, né? Depois a gente eu também. Eu olhei o colorido, assim, tipo, só um pouquinho pra ver, assim, uma curiosidade, então, mas eu assisti preto e branco. Viu algumas sequências coloridas, e o colorido eu acho que é legal também, porque não é meramente em cores, né? Também é um colorido com umas cores estouradas, uma coisa quase Technicolor, assim, também. Mesmo as sequências em cores, são sequências que trazem uma coisa retrô, trazem essa comunicação com o passado. É quase como se fosse, ainda assim, um filme antigo, né? Não deixa de perder essa característica de ser uma filmagem mais recuperada do passado, ou qualquer coisa que valha, né? Isso eu acho muito, muito legal também. Putz, assim, eu gosto muito. Engraçado, apesar de ter o Lápide, apesar de ter o Homem-Aranha, apesar de ter, pra mim, o personagem que talvez seja o personagem mais divertido, assim, digamos, dessa turma super poderosa, né, que não é o Homem-Aranha Noir, definitivamente é o fulano com poderes elétricos, que não é o Electro, que também foi que não é, ele tem outro nome. Que não é o Electro. Uma questão curiosa, assim, né? E eu achei bem, bem interessante, assim, porque ele é uma espécie de um ator frustrado. Então Exato. Ele fica todo fazendo... Ele fica o tempo todo monólogos shakespearianos, sei lá. É muito legal. Isso eu achei uma sacada. E é legal deles conseguirem fazer isso também com um personagem que não é um personagem muito conhecido. Aqui, o nome dele, ele é um personagem, ele é um vilão B do Homem-Aranha chamado Megawatts. Muito bom. Então, eu fiquei pensando porque tem, assim, o próprio roteiro do filme, obviamente que bebe nos clichês, mais clichês desse gênero de noir, né? Mas ele vai, então, por exemplo, aquela coisa daí, então o detetive tá lá, e aí entra uma femme fatale no escritório, e ela então vai contratá-lo para ele achar uma pessoa que sumiu, que é o cara que ela gosta. Então isso é um clichê total, assim, né? E aí, obviamente, a hora que ele se enfia nessa história, ele entra numa espiral que ele fica totalmente preso àquilo e ele não consegue sair daquilo, tal. Então, por exemplo, o roteiro do filme Chinatown, que é um filme de 74, mas é um filme noir, né? Também um puta clássico do cinema, é basicamente isso, né? O cara tá lá, chegou uma femme fatale e envolve ele numa trama e no fim ele vira o bode expiatório da história. Então é por aí. E aquele final, né, em que a mulher gato da série do Spider-Noir mata o Cabelo de Prata, né? Naquela sala de espelhos, é uma cópia do final da Dama de Xangai, que é um filme do Orson Welles, feito lá também na década de 40, 30, 40,
que é um filme noir também, absolutamente clássico, né? Então tem essas... Também, né? Lindíssimo, nossa, muito, muito bem filmado também. Então, assim, é isso, tem várias referências. Eu achei que esse cara, que você citou esse personagem, que é um personagem estranho, né, dentro desse universo, porque ele tem esse maneirismo, ninguém aguenta o cara, né? Toda vez que ele pega a palavra, nem os personagens que estão em cena, nem o público aguenta ele, porque ele é um mala, né? Ele fica falando sem parar. Ele me pareceu um comentário, assim, quase que uma brincadeira em relação ao próprio Orson Welles, né? Que o Orson Welles tinha essa coisa meio pedante, assim, de falar e tal, que ele era o entendido, né? E tal, e ele se porta um pouco como, né, faz um pouco às vezes né? Então, assim, tem vários... Eles foram tentando encaixar também ali várias menções, várias citações, várias referências, né, ao cinema noir, não só aos filmes, mas também aqueles personagens, né, ali sejam diretores, atores e tal, daquele universo, né? Assim como a secretária do Nicolas Cage, que você citou aí, a atriz, que eu não lembro o nome, mas que é excelente também, está excelente no papel, também parece muito com... a que era a secretária do Humphrey Bogart no filme O Falcão Maltês, né? Que também era uma que rapidamente resolvia as coisas para ele, se adiantava, enrolava ele, tirava dinheiro dele e tal. Então, assim, tem, obviamente, inspiração em várias coisas né, desse gênero. E eu gosto muito também da relação que se cria entre o Robbie Robertson e o Lápide, por serem dois homens negros, e tem a coisa toda deles de estarem obviamente ali vivendo, né, o Lone, né, o Lápide está vivendo ali uma situação de penúria na periferia, e depois eles se encontram no Brooklyn, e tem aquela coisa de eles entenderem ainda um pouco do papel deles, né? O Robbie tem algumas conversas com o personagem do Nicolas Cage, em que ele diz assim, eu jamais entraria nesse lugar porque sou negro, né? Tem essas coisas que não vamos esquecer. A série se passa ali nos anos 30, e sendo um universo paralelo ou não, o fato é que, enfim, um universo cheio de racismo, como foram os nossos anos 30, como ainda são hoje, né? Enfim. O pano de fundo é os Estados Unidos dos anos 30. Então tem lá a placa de só permitido para brancos, né? Então vai ter tudo isso, né? Mas sim, esse contexto dos soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial e que foram absolutamente negligenciados pelo Estado, porque também os Estados Unidos estavam passando por uma crise, né? A quebra da Bolsa de 29, então assim, uma miséria. Então é uma soma de muitos problemas, né? E ao mesmo tempo, além da questão do racismo, da coisa do Jim Crow lá nos Estados Unidos, muito pesada, e a referência ao Harlem, né? Porque o Harlem nesse momento está tendo depois da grande imigração, que acontece ali no começo do século XX, em que muitos negros vão para Nova York, né? E vão morar no Harlem. Então o Harlem, assim, a população do Harlem explode, né? Mas ali passa a existir um movimento cultural muito importante, que é conhecido como o Renascimento do Harlem. Então, tudo aquilo que a gente conhece de jazz, das big bands, tem muita literatura produzida ali, arte, né, pinturas, poemas, vários escritores saíram dali. Então, o Harlem, naquele momento, apesar da miséria, apesar da negligência do Estado em relação aos veteranos que voltaram da guerra, principalmente os veteranos negros, né, apesar de tudo isso, o Harlem ali era um espaço dentro da cidade extremamente rico, né, de ideias, de coisas novas, né? Então, aí no fim da história, o Robbie abre um jornal no Harlem, que chama Harlem Herald, alguma coisa assim, e a Gazeta do Harlem, alguma coisa assim, e aí ele vai então ter o próprio jornal, não vai depender mais. E ali ele tinha um público, de fato, porque era uma população muito grande,
Então ele vai contar a partir da visão dos negros vivendo em Nova York. Então, assim, tudo isso são referências reais, né? Daquele contexto histórico real que servem de pano de fundo para a série, o que é muito legal. Eu acho que acrescenta camadas ótimas. Sem dúvida. Bom, a gente já está chegando no final do nosso programa, infelizmente. Boa. Mas queria saber do Thiago se ele tem mais alguma coisa a acrescentar aí, que ele acha que vale a pena comentar da série. Cara, eu acho que é uma série que ajuda a apresentar toda uma estética, né? Mais até do que um gênero cinematográfico, toda uma estética para uma nova geração. Isso eu já acho muito legal. Sem dúvida. Já acho que ou seja, usar o próprio Homem-Aranha como gancho para isso, eu acho simplesmente sensacional. E eu fico muito... Essa série ela tem uma coisa que é uma coisa que eu sempre tendo a gostar muito mais dos retratos do Homem-Aranha em qualquer lugar que não seja nos quadrinhos originais, que é esse olhar mais urbano para o Homem-Aranha. Ele é um personagem tipicamente street level, é tipicamente um personagem das ruas, e que enfrenta basicamente gangsters, que enfrenta chefões do crime e tal. Então, a performance do Brendan Gleeson como o Cabelo de Prata, ela só na verdade, talvez um reforço de como seria interessante que a gente pudesse ter em algum momento, nessas muitas versões audiovisuais do Homem-Aranha, um Homem-Aranha de verdade enfrentando não grandes cientistas loucos ou ameaças cósmicas ou o que quer que seja, mas simplesmente aquele cara que faz da vida da comunidade dele um inferno. Sabe, assim, como bom amigão da vizinhança, ainda que, enfim, o nosso querido Homem-Aranha Noir não seja exatamente um amigão da vizinhança, mas ainda assim, por exemplo, ele acaba sendo, mesmo que a contragosto, envolvido em discussões, por exemplo, da população com relação ao prefeito, está tendo a eleição para prefeito e tudo mais, e a população está ali reclamando das coisas, no meio de um cenário de lei seca. Então tem toda uma questão que coloca ele também um pouco mais com o pé no chão também. De verdade, eu espero que isso sirva de lição para as próximas versões do Homem-Aranha, enfim, televisivas no cinema, porque, ao que tudo indica, essa versão televisiva do Homem-Aranha não vai ser a última. A Sony parece estar disposta a ter algumas outras. Não se sabe se vamos ter uma outra temporada da série ou se eles vão testar com outros personagens, enfim. Agora que estão com a porta aberta com essa parceria com a Amazon MGM aí, bicho, não duvido nada que o seu Jeff Bezos não vai despejar mais um caminhão de dinheiro para as pessoas fazerem outras coisas. Exato. Com o Homem-Aranha, com outros Homens-Aranha ou Mulheres-Aranha, né? Porque tinha tinha um plano até, inclusive, né, da Sony de fazer um filme das Mulheres-Aranha, né? Além da Madame Teia, daquela coisa tenebrosa. Que ficou muito ruim. Além daquela coisa tenebrosa, mas era uma coisa meio viagem multiversal, assim, também, né? Das Mulheres-Aranha. Mais um desses muitos... assim como tinha durante um tempo uma coisa de vamos ter um filme da Silk lá, da THC, enfim, tem toda uma... eles erraram muito, né? Eles erraram muito. Teve o Cravo, o Caçador, teve o Morbius. Assim, eles erraram tudo que dava, né? Agora, finalmente, eles acertaram com alguma das coisas que eles têm direito de usar, né? Mas vamos ver, assim, eu acho que o mais conservador seria fazer uma segunda temporada dessa série,
mas não sabemos, porque também até agora não tem nenhuma conversa a respeito. De qualquer forma, a série termina, resolve-se a situação, ele continua sendo lá o detetive, continua com superpoderes, e portanto pode continuar a ser o Spider-Noir. Então meio que a coisa se organiza de forma a permitir uma segunda aventura, qualquer coisa do tipo. Agora, é isso, o céu é o limite, agora tem dinheiro pra caramba, vamos ver o que os caras vão fazer. Mas o fato de ter dado certo essa série, de ter vendido, de ter tido sucesso, né, com certeza vai fazer com que os executivos queiram mais, né? Então vamos ver para onde eles vão, mas de fato eu concordo com o Thiago, acho que é um acerto não só, né, na escolha, de trazer o gênero no ar, tal, mas de usar o personagem dentro de um tamanho que ele funciona, né? E que as pessoas se identificam, e que as questões principais, né, que um personagem desse tamanho pode trabalhar, elas não extrapolam, elas ficam ali contidas e tal, e é muito mais a questão psicológica, é muito mais a questão do que qualquer outra coisa, o que é a parte mais interessante de fato. Então é isso, vamos ver o que eles fazem, mas de fato vale a pena. Se você não assistiu, vá assistir. Vai assistir, se você não, assim, a gente já entregou basicamente a história inteira, mas assim, vai assistir pela estética, vai assistir pela presta atenção nas câmeras, na iluminação, como que o cara vai construindo a narrativa também em função das escolhas visuais, porque é muito bom. Tem várias camadas. Dá vontade, eu tô com vontade de assistir de novo. Assim. Depois que eu fui ler entrevista, assistir vídeo, descobrir um monte de coisa, eu tenho vontade de assistir de novo. O problema é que são 8 episódios, mas dá vontade de assistir de novo para você ir decupando e vendo assim, as escolhas, porque é muito pensado. Tudo ali é muito pensado. E a gente, na primeira vez que a gente assiste, a gente não pega tudo, né? Então tem isso também. Sem dúvida. Essa vale, sim, com certeza, uma revisita, assim. Sim, acho que vale. Então é isso, galera. Esse foi o nosso programa sobre Spider-Noir. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vão assistir, se vocês não assistiram. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem aí se vocês já assistiram a série, o que se destacou mais para vocês. E vamos pedir para o Thiago fazer o jabá dele, porque vocês têm que ir lá também no Gibzilla, vocês têm que ir lá nos podcasts dele com a Gabriela Franco. Como é que é? Se pega no olho, se pega no ouvido, como é que é isso? Explique melhor. Bom, antes de mais nada, mais uma vez agradeço o convite. Não, imagina, Homem-Aranha agora, sempre que eu falar de Homem-Aranha, só vou trazer você. Opa! Mas, cara, a gente fala sobre cultura pop como um todo, quadrinhos também, mas não só, né? Sobre séries, cinema, música e afins lá no gibzilla.com.br, Gibzilla com 2 L's. É um lugar onde, inclusive, nós temos textos. Veja você, a gente... Olha só, que coisa antiga. Que loucura, né? E lá no site você, obviamente, além dos nossos textos sobre todos esses assuntos, você consegue encontrar também nas abas e logo acima o que a gente produz em termos de podcast, que a gente teve Imagina Se Pega no Olho, que é o nosso podcast de generalidades. A gente fala de cultura pop, mas aí não só, tem política, tem religião, relacionamento, um monte de coisa. E o Imagina Se Pega no Ouvido, que é um podcast especificamente sobre música, é um talk show com quem faz e vive de música. E tem também uma abinha lá que tem os nossos vídeos que a gente produz para o YouTube, falando sobre todos esses assuntos possíveis e imagináveis. Então, tá tudo centralizado lá, gibzilla.com.br, em formato texto, áudio e vídeo, é só escolher. Muito bom. E o link para você acessar o Gibzilla vai estar aqui também no Spotify, vai estar aqui também no YouTube, para quem está em diferentes plataformas. Só lembrando, se vocês estão no YouTube, curtam o canal, compartilhem o canal, se inscrevam no canal para ajudar os quadrinheiros a espalharem a palavra. E também, se você está no Spotify, dê aquelas 5 estrelinhas para a gente ficar ranqueado legal ali. Esperamos vocês na semana que vem com mais Papo Quadrinheiro. E é isso. Até mais. Tchau.
Metal Man.